Nos anos 70 tinha aquele cenário tradicional dos grandes nomes da música brasileira, música popular brasileira, e o rock tradicional também era aquilo que já estava instituído, Raul Seixas, Rita Lee, o Terço, os Mutantes da fase progressiva e tal. Não tinha nada de novo. Não existia um circuito profissional, nem era uma possibilidade de gravar, era um sonho, né? As pessoas pensavam em gravar, mas concretamente não existia uma coisa organizada. Estávamos todos aprendendo. As bandas estavam aprendendo a tocar, os produtores estavam aprendendo a produzir rock e metal, porque não tinha, e nós estávamos aprendendo a fazer revista também. Não tinha uma história no jornalismo musical. Na base da cartinha, na base da boa vontade realmente de um amor de fazer aquilo. Na década de 80, se tratava de construir uma cena. Não existiam recursos. Não existia acesso a instrumentos, não existia internet, não existia nada. Você dependia de ter grana, você dependia de poder viajar para fora para trazer instrumento, ou se virar com os instrumentos nacionais, né, que eram de má qualidade. E se tratava de construir uma arte. Essa construção explica o porquê das bandas cantarem em português. Né? Porque não se tratava de fazer heavy metal como se fazia lá fora. Não, se tratava de fazer a versão brasileira do heavy metal. Aí seus feios fudidos de merda! Eu quero ver vocês arrebentar essa cabeça hoje, porra! Vocês têm que provar pro mundo que vocês são os mais fudidos, porra! Só que naquela época, 82, por aí, 83, aqui no Rio, tinha muito show junto. As bandas de punk com banda de metal. A gente andava muito, o pessoal andava junto, se encontrava nos mesmos lugares para conversar, bater papo e falar sobre as bandas e tal. Mas eu vejo dois grandes momentos da fusão metal e punk no Brasil. E até rola uma lenda sobre a história do show da Dorsal Atlântica com os Desordeiros no Rio de Janeiro. E existiu também aqui em São Paulo um show histórico com o Sepultura e Ratos de Porão. E até rola uma controvérsia de quem fez isso primeiro, né? A Dorsal sempre foi uma banda de chegar e fazer, né? Enquanto os outros estavam, né, com essas dificuldades e tal, a Dorsal estava fazendo toscamente, fazendo de algum jeito, mas estava fazendo, né? A relação com a música era diferente, né? Toda a relação era diferente com, né? O Caverna era de 3 às 7. Depois, às 7 horas da noite, tinha um baile funk. A gente tinha que sair fora porque tinha um baile funk. Isso 80 e pouco, que a gente, como eu falei, a gente botava 800 pessoas, era nego pra caralho, os caras botavam 3.000. E a Dorsal nasceu nesse contexto, era a grande novidade da época, entendeu? Então teve esse marco histórico, pelo menos pra gente, pra nossa geração, que a gente viveu ali de perto, né? Foi a banda que marcou, pelo menos a cena, se não no Rio, no Brasil, aqui desse estilo, e deu muitos frutos.
como é que isso começa? O Carlos era Carlos Punk. O meu sempre foi Marcos Animal. Por causa da sobrancelha, eu tocava bateria e achava um animal parecido com o animal do Muppet Show. O Cláudio não tinha, então criou-se um apelido para ele, para todo mundo ter o seu codinome. E a partir de um certo ponto, o Carlos mudou do punk para o Vândalo, para não ligar diretamente com o punk. Afinal de contas, era uma banda de heavy metal. Houve em algum ponto, eu realmente não me recordo em que momento se decidiu que dá para fazer um disco. E aí a gente conheceu o pessoal do Metamorfose. O guitarrista, o Celso, ele propôs a gente ensaiar na casa dele. Tinham grana para fazer, tinham a vontade, e aí toparam. Foi até uma experiência agradável, precária, mas agradável. E se deu a gravação. Juntou-se uma grana, com recursos mínimos assim, você tinha, 6 horas para gravar 6 músicas, E era um troço muito limitado. O disco foi lançado no Rock in Rio, eu lembro da gente ir para a porta do Copacabana Palace com o disco quente, saído da prensa ali, para fazer o primeiro release, digamos assim, para a galera que estava ali reunida em volta das bandas de heavy metal que estavam no hotel. Rock in Rio, aquela confusão toda e tudo. E a gente começou a fazer muitos shows junto com o Dorsal. A gente fez uma sequência de 7 shows, Azul Limão e Dorsal, tocando em São Paulo, no Rio, e culminando com esse show em Minas, lá em Lambari. Aí o Dorsal chegou, bicho, os caras já, um cara vestido lá de Ku Klux Klan, não me lembro o nome dele, falando Asmodeus, Beelzebub, Satanás, assim, e tipo, o povo da cidade chocado. E o Carlos começou a cantar PCD. E quando ele começou a falar o refrão, o camarada do som virou pra mim, olhou pro meu lado e falou assim, eu tô ouvindo o que ele tá cantando. Pediram pra gente tocar, e esse pedido a gente vai atender, porque foi de 2 caras que a gente estima pra caralho. É o baterista do Sepultura e o Silvio. É isso aí, eles pediram pra gente tocar pau no cu de Deus, e a gente, é isso que a gente quer, botar não só no pau no cu de Deus, pau no cu de vocês também, porra. O quê? O quê? É isso aí, pau no cu de Deus. Eu olhava em volta assim, todo mundo, o que é isso e tal, e a gente lá, né, já sabendo o que era e tal. Quando ele cantou pela segunda vez o refrão, parecia que a gente tinha levitado para frente, todo mundo deu um passo atrás. Foi sinistro aquilo. Marcos Animal tocava com a calcinha na cara, assim, que era ridículo, né? E o cara foi de táxi pra Lambari, assim, o cachê da banda foi todo embora no táxi, assim. Tipo, cara, onde que arrumaram esse cara aí? Só que você está numa cidade do interior de Minas, que o pessoal é extremamente religioso, etc. O suma disso foi a minha saída do Dorsal, e a outra que o padre excomungou a banda no sermão do dia seguinte. As pessoas que falavam com a gente antes simplesmente mudavam de calçada quando encontravam a gente no dia seguinte. Um amigo meu, em comum do Carlos, me ligou perguntando se eu gostaria de fazer um teste para tocar na Dorsal Atlântica. E eu fiquei surpreso, porque falei, caramba, teste para fazer, teste para Dorsal Atlântica. Ué, Marcos Animal tá saindo da banda, ou saiu da banda? Rio de Janeiro, Ponte de Bonfim com Maracanã 353. Foi nesse estúdio que a gente fez o primeiro teste com hardcore, pra tocar. Que loucura, antes do fim, a gente saiu o antes do fim, o Dividir e Conquistar aqui todo. Que loucura, por favor. Em 86, quando nós começamos essa onda doida, isso aqui, nesta casa, era um estúdio em que nós ensaiávamos toda terça-feira, de 10 da noite às 2 da manhã. Olha só, cara, 30 anos. Deixa eu fazer um comentário. Cláudio, tu lembra que nesse período eu estava trabalhando numa agência de publicidade, estava namorando, vinha pra cá, a gente pegava o ônibus no Leblon, vinha pra cá ensaiar, ficava até a meia-noite, voltava pra casa, dormia mal. No dia seguinte eu tinha que ir pra faculdade, trabalhar, namorar, não sei o quê. Caraca, a gente ensaiava de madrugada. Isso aqui é metal!
a Dorsal fosse uma banda californiana, a gente estava ouvindo falar dela como o Slayer e o Metallica, porque eles faziam um som tão bom quanto na mesma época. Mas eles estavam num país periférico como o Brasil. No início da década de 80 era periférico mesmo. Agora, antes do fim, eu lembro do problema todo que eles tiveram com a gravadora. Os selos independentes vêm muito a lei do Gerson, né? Aquela coisa, vantagem em tudo. Então vamos dar o mínimo possível para a banda e vamos ganhar em cima deles. Porque a Dorsal era um expoente na época, né? Do thrash metal, né? De toda aquela explosão que teve aquele do metal, do começo do metal extremo, né? Então os caras estavam querendo, dão um dia de estúdio e vocês fazem o que deve fazer num dia de estúdio. O Antes do Fim, assim, foi uma coisa assim que foi da Dorsal, mas teve uma turma em volta que se mobilizou. Um tempo a Dorsal passou a representar um pouco essa coisa da música pesada, né? A gente ajudou muito, por exemplo, assim. Na época eu tive a possibilidade de ter o Marshall. Você vai gravar um disco agora, tem que gravar com som bacana. Então eu emprestei o Marshall. O Claudio gravou com o baixo do Vinícius, eles tinham um baixo Fender. Um destaque muito grande eram as letras do Carlos, né? O pessoal ainda estava naquela de falar de batalhas. E o Carlos ia lá e pegava na veia álcool, droga que a sociedade me deixa consumir, mais ou menos é isso que ele fala. Não sei se com essas palavras, mas essa é a ideia, né? Então realmente a gente percebeu que tinha uma coisa séria acontecendo ali. Foi um impacto bastante grande, sim. Guitarra da banda que era o atrativo para mim, com as letras dele, né? Que sempre foram muito boas, né? Nesse aspecto sempre achei ele um excelente letrista e compositor, né? Dorsal do Ultimatum pro Antes do Fim foi uma escalada, né? De radicalizar, de visual cada vez mais carregado e do som cada vez mais rápido, né? Quando ele chegou no Dividir e Conquistar, ele resolveu dar uma quebra, né? Ele resolveu fazer um disco mais intrincado, mais trabalhado, regulando a velocidade, né? E o visual chocava de tão limpo, né? Eles subiram no palco de calça jeans e camiseta branca. Uma questão que a gente discutiu muito na época é por que a gente não gravou já o DVD todo em inglês, né? E o Carlos tinha a convicção que para que a mensagem da Dorsal fosse repassada, isso é um diferencial de conteúdo, né? Em relação a todas as outras bandas, até hoje, né? A mensagem teria que ser passada em português, para que todo mundo entendesse. Eu acho que ele é um dos caras mais articulados do metal nacional. Eu vi muito cabeça de bagre no meio. E ele, sem dúvida, é um cara articulado. Ele tinha a sua ideologia, ele se preocupava com as letras, ele se preocupava em passar uma mensagem. Ele foi um dos poucos caras que tinha um apelo, até certo ponto, político nas letras, né? Eu só acho que o Dividir e Conquistar é um álbum soberbo, em todos os termos, né? Pra época é uma coisa fora de época. Muito acima do que se fazia na época em termos de produção e de musicalidade. Houve algum tipo de reação no show de lançamento, algumas pessoas ficaram de costas, houve uma série de restrições que foram colocadas ao trabalho, mas acho que isso foi um preço que o Carlos pagou e que eu acho que ele sempre vai pagar por ser um cara que está na frente. Agora, a gente vai tocar uma música que fala sobre o movimento de metal. Metal desunido. Rio se falava em radicais do Power Metal. Eu era um desses radicais do Power Metal, ou do Black Metal da época.
Se tratava de romper com até o Iron Maiden e bandas que ficavam mais populares, mais conhecidas. As pessoas, os radicais migravam para as bandas mais obscuras e mais barulhentas. Né? Eu parei de acompanhar a Dorsal a partir do Dividir e Conquistar, porque eu não aceitei aquilo. Antes do fim, nós já tínhamos um bom reconhecimento internacional até. Mas o Search for the Light, por ser inglês, foi com a intenção mesmo de chegar mais próximo ainda lá fora do que propriamente aqui no Brasil. Qualquer coisa que eles viessem fazer, quem acompanhava a banda nunca teria choque, porque sabe que era uma coisa lógica, progressão lógica da banda mesmo. Né? Não é alguém que muda do dia pro outro, corta o cabelo e muda o som. Não, eles não fazem isso. Quem acompanhou sabe que era natural. Naquela época, era final dos anos 80, eu tomei essa decisão de cair fora. Sei que deixei eles numa situação delicada, porque eles levaram um bom tempo para arrumar um outro batera, até mesmo para poder divulgar o trabalho. No ano de 89, ele me ligou, perguntando se eu estava interessado em fazer teste para a banda e tal. Eu senti que era bem sério o negócio e fui lá. Aí a gente tocou, conversou e tal, ele ficou de ligar para dar uma resposta e 2 semanas depois ele falou, e aí, vamos lá? Aí esse vamos lá foi e durou 11 anos. Moçada batera, me diz um negócio, quais são os planos da Dorsal Atlântica? É botar pra frente o trabalho, né? Tentar ficar milionário, ficar comendo caviar o dia inteiro e tal, aquele mole. Não é difícil, é difícil. Produtivo e de bacana na Cogumelo foi ter produtor. Então a gente entrou num mundo que tinha um cara pra ficar assim, vamos tirar esse som vai ficar bacana assim. Então houve um crescimento técnico, mas em compensação eu ia pra galeria do rock direto saber como é que estavam os discos lá. Eu nunca encontrei um disco da Dorsal da fase da Cogumelo na galeria. É foda, eu sei que muitos aqui falaram comigo hoje que não tem o disco, que a distribuição em São Paulo é muito ruim. Mas qualquer coisa, escreve pra gente, pega o endereço, procura, porque é muito importante que vocês leiam essas letras. Eu não sei se vocês leram através da Brigade, se vocês souberam, mas é muito importante que vocês leiam essas letras. Essas letras falam sobre transformação, sobre mudar a sociedade, e é isso que todo mundo quer. E o Electric Test mesmo, voltando a falar daquela temática do Cristo Negro, é o álbum de thrash mais agressivo da Dorsal, né? E que tem a temática mais elevada, né? E foi uma época que a MTV já estava... Deve ter sido o auge da MTV em termos de metal, a parte 94, 95. E teve... Eu lembro que passava direto, tantos os clipes, né? Isso eu acho que ajudou bastante, né, a trazer o Dorsal para uma galera que não tinha começado a ouvir na época dos discos em português, né, para aquela molecada do começo dos anos 90, que foi uma nova geração, e que eu faço parte dela, que começou a ouvir metal nessa época.
E foi muito importante, porque querendo ou não, as referências de metal que a molecada de 13, 14 anos tinha era essa cultura. Né? O Dorsal foi uma das que ajudou a falar, não, o cenário é muito mais abrangente, tem muito mais coisa aí. Quando, por exemplo, a gente gravou o Alea Jacta Est, no Rio já havia uma cena de black metal carioca. Nesse período, muitos conhecidos meus que fizeram banda de black metal, que eram fãs da Dorsal, começaram a renegar a banda dizendo que eu era cristão. Era um negro que tinha conceitos espirituais de uma sociedade materialista, que ele era crucificado no programa do Silvio Santos no domingo, transmitido via Embratel para todo o Brasil. Você já pensa dessa forma. Negro, favelado, a sociedade reprime e te usa como espetáculo. Simplesmente as cabeças se apequenam tanto que só entendia que tinha um negro, um Cristo negro, e entendia isso como sendo um cristão. E até então, Cristo é um cara branquinho, né, com a barbinha, um hippie, cabelinho e tal. E vinha o Carlos com aquela caridade toda, não sei o que lá, e vou montar. Só que a polêmica foi o seguinte, o Cristo não podia ficar de cueca. Que a polícia tava lá e não podia, tinha uma parada de uma censura. Eu não tava nem aí pra censura. E vamos lá, falei assim, o disco não é meu. Não sou dono do projeto. Tô nem aí. Pô, vou entrar. Tu vai fazer mesmo assim, vou. Aí preparamos uma cruz assim rápido, deixamos no canto lá escondido. E o PM, o guarda, a polícia mineira, né? Os caras são violentos pra cacete, assim. Os caras são casca grossa. Aí eu falei assim, minha mãe, segura a calça de malha, deixa uma calça de malha ali no canto que eu vou entrar em ação. Não vai, vou, entrei. Tirei e entrei no palco com a cruz, com o cuecão branco, eu preto pra caramba, você viu o que aconteceu, né? Cada luz me perdoa, tá, jogou a luz em cima. E aí no final fui quebrar a cruz pelo palco, a madeira era tão firme que não quebrava. E quando quebrou, bateu na cabeça de quem? Do PM. Aí já viu uma merda, né? Vocês querem ouvir death metal? Vocês querem ouvir samba? Aí a gente vai tocar a música mais popular da gente, Guerrilha. Eu quero ouvir todo mundo gritando.
tem a parte meio sabá no final? Aí tu já sabe qual é. Acabou a música, pá. Aí entra a fita de novo, entendeu? Aí Começa direto. penumbra de novo. Aí quando acabar a fita, acabar a tua voz, você termina com o quê? Qual é a frase que termina? Vou pendurar agora, tô esperando os caras passar o som, então o palco vai ficar vazio. Aí vem de novo, a gente começa a tocar essa música, morreu. Aí depois disso, eu só vou tocar, aí termina, eu toco Guerrilha e o Caçador. E aí normal de novo. Foreign propaganda about the city of hierarchy, democracy. Pô, isso aqui é um David Bowie, rapaz. Isso aqui é o... Como é que é? O Starman, não. Zig Stardust. Zig Stardust. Cara de espermatozoide. Quando a Lindal vai ver essa porra, Dona Lindal vai pensar que eu esperei 9 meses isso aqui. É algo lamentável, na medida que é um político que construiu uma carreira própria, brilhante, marcada pela honradez, pela competência, pela habilidade política. Morava muito tempo. Eu acho que era só de bola. Cadê o Cláudio? O Cláudio tá lá embaixo. Você vai mostrar isso pro Robert quando o Robert tiver alguns anos de idade? Com certeza. Ó, vamos representar. Tiraram o Peraí. dia, atenção telespectador. Ah, Tiraram o dia pra me sacar. eu sou o Robert. Finge que eu tenho um ano sem falar. Papai, como é que foi o show? Meu filho vai falar assim, não. Faça outra vez, volta. Então eu vou voltar. Volta, vai pra trás. Vai ser grosso? Vai pra trás. Se vai ser grosso, a gente vai saber agora. Vai pra trás, Mais? Mais. Uou. Fica muito perto, não fica sem foco na frente. Mas de repente sem foco eu fico mais bonito. Mais bonito. Fica menos agressivo. Fala. Eu vou fazer uma pergunta. Pois Finge não. que eu sou a sua filha. 3 anos, né? Aí você fala assim, Tainã, tudo bem? Tainã, aí tu. Oi, Tainã. Aí. Oi, papai. Papai, como é que foi o show lá? O que vocês fizeram? Eu lembra quando eu te levei no circo espacial, aquele palhaço? Eu tava pior que ele. Tudo que você sente é dor.
Maluco andando na rua del Paraguai. Este é o carro que a gente vai passar um sufoco. Venha. Vem comigo, capeta. Vem. Vai. Vem ao sol. Sol, sun. Sun, de sun, rename de semi. Gostou dessa? Por favor, pegue a rua, ela vindo com cartaz. Ela vem mostrando. Morta, vem pro alto. Vem pra... Isso, agora vira pro Corolho dorsal cobalto. A guitarra, coitada, sofre muito, né? Tu ri, Satanguês? Tá em Assunção. Meu Deus do céu. E o cheiro da poluição? Ei, olha pra lá, olha. Muito feio. Sabe quem tu parece? Aquele moleque que era do Chacrinha, agora tá na Xuxa. Meu nome dele, magrinho, velhinho. Russo. Meu nome dele, o Russo. Que estátua é essa aí, Sônia? Você é San Martín. São Martín? São Martín também é em Venezuela? É, o Libertador da América. A banda chegou para a festa. Tive um problema pessoal com meu irmão, nós gravamos a demo do Straight junto, com meu irmão no baixo. Aí ele teve um problema, não podia mais tocar durante um determinado período, saía em viagens, e eu estava achando que eu precisava de um coelho da cartola. A ideia que eu tive foi, cara, vamos tentar fazer o primeiro disco no exterior. E quando eu conversei isso com meu irmão, com o baterista, com o Guga, cara, eles, sabe, fizeram uma cara, tipo, cara, você é um sonhador, isso não vai dar certo. E eu via aquele semblante de desânimo vindo das pessoas que me conheciam. Aí eu compreendi, cara, essas pessoas não me entendem e não me conhecem e não vão conhecer nunca. E eu vi ali que tinha uma amizade, além de ser irmão, cara, eles eram muito amigos. Tomava conta, ficava vendo, sabia dos passos, mandava e chamava no canto, assim, trocava uma ideia. Se preocupava muito. Yeah! Como a diferença entre o charme e o rap. É isso? Vai? Não sei. Sabe, não sei diferença. Como toda banda que começa a ter desgaste entre os membros, teve o desgaste entre ele e o irmão, que é o pior de tudo, né? Ainda mais que na época os dois moravam com a mãe, então, quer dizer, moravam juntos, e você ter desgaste de não querer se falar e não trocar ideia numa pessoa que vive na mesma casa que você é meio pesado, né? Eu quero saber uma coisa, tivemos uma seta baixa na banda, Cláudio Lopes, seu irmão, saiu, baixista e tal, agora entrou o Ângelo. Esse foi o primeiro disco com o Ângelo? Foi primeiro. E o lance, assim, a banda precisou ter uma reformulação, porque a gente estava precisando que os integrantes se dedicassem mais à banda, ainda mais nesse momento que tantas pessoas falam que o heavy está acabando, que o heavy não existe. Então a gente precisa ser um time, né, para vencer essas pessoas que falam isso. Então a gente precisava de um integrante novo. Para mim o Straight é o melhor, que acho que é o ápice deles, assim, cara, tanto como banda, e o Carlos como compositor e tal. É um puta disco legal, cara. Não é aquela coisa toda, cara. E o disco, assim, é quase punk, é quase grind, é quase crust, falou? E é obscuro. E o Straight é muito legal isso. Você vê a temática, as letras, uma coisa super evoluída, né? Espiritual, e é o disco mais próximo do hardcore finlandês que nós temos. É tipo assim, a gente fazia uma ópera, então ninguém entendia. Fazia outra coisa, ninguém entendia. Então chegou num ponto que a gente procurou voltar para as raízes da banda. A gente procurou, tipo, fazer como tocássemos há 10 anos, com o que a gente fazia há 10 anos atrás, com a experiência desses 15 anos. O resultado foi Straight, que foi, tipo assim,
pelo fato de a gente ter viajado a primeira vez para gravar no exterior, que a gente nunca tinha feito isso, o fato de você estar querendo botar teu sangue todo num disco como se fosse o último. A gente fez e o resultado foi o seguinte, as pessoas acreditaram na história que a gente contou. Né, como se fosse a gente trouxe uma lenda, essa lenda deu certo e gerou esse monte de consequências, o Straight trouxe o abaixo-assinado, as 35 mil assinaturas, o Straight trouxe uma tour pelo Brasil inteiro e trouxe o Monsters of Rock. Quer dizer, é um disco talvez mais bem sucedido da banda, nesse nível, né, que a gente teve mais respaldo. Eu quero derrubar aqui. Boa noite, galera! Bem-vindo à quarta edição do Philips Monsters of Rock. A primeira banda do dia para vocês. Dorsal Atlântica! Não deixa de ser, né? Dorsal Atlântica. E por longos 16 anos, a gente tem mantido essa chama do metal viva no Brasil. A gente viajou esse país, viajou o mundo e levou a música dos brasileiros para eles. A gente não precisa engolir mais nada. A gente só precisa tocar a nossa música. E eu preciso que vocês acreditem na banda. Sem o apoio de vocês, a banda nunca vai existir. O Dorsal, né, cara, é aquele tipo de banda que quando falam que acabou, eu nunca acho que a banda acabou mesmo. Porque você vê, né, em vários outros países e outras bandas, acaba o conceito, aquela banda inicial, os membros originais vão embora ou brigam, mas tem uma pessoa que sempre é o mentor, né? Então eu acho que o Dorsal acabou, assim, eu não sei como é que é isso na cabeça do Carlos, eu não falo com ele há muito tempo, mas eu acho que enquanto o Carlos estiver por aí, o conceito está na cabeça dele, né? Então acho que
pode voltar um dorsal só com ele, sabe? Nunca aceitei o fim da banda. E às vezes eu tentava demover o Carlos da ideia de pelo menos pensar em voltar, mas o Carlos sempre ficou reticente, dizendo que não queria nem falar no assunto, né? Não poderia nem tocar no nome Carlos Vândalo, ou então Dorsal Atlântica, que ele até gostaria de mudar o rumo da conversa. De 10 shows, em 9 a gente se aborrecia. Já teve situação da gente ficar largado sem passagem em Manaus, em Goiás. Uma vez a gente ficou trancado num apartamento em Curitiba. O cara no dia seguinte não aparecia, a gente não tinha o que comer, já estava numa de arrombar a porta, sabe? Era um negócio muito estressante, entendeu? Foi complicado, né? Quando acabou, eu fiquei meio sem chão, sem saber direito o que eu ia fazer. Assim, a decisão foi do Carlos, né, cara? Eu acho que o coração dele já não estava muito mais naquela história de fazer aquele tipo de som, mas ele já estava vislumbrando outras coisas, né? E assim, uma coisa sou eu, de repente, tocando, outra coisa é ele desde 84, né, nessa luta, assim, e produtor dando calote, não sei o que, aquela coisa, nada dá certo, e o som, sabe, no palco o som é ruim, a estrutura é ruim, cansa, né, cara? Eu já estava pensando no Mustang, pensando no Usina Leblon e tal. E naturalmente as outras duas bandas foram se consolidando. O Dorsal foi ficando de lado. Não lembro se dele fala assim, ó, o Dorsal acabou. Né? O Dorsal já tinha acabado no coração dele há algum tempo, assim, né? Mas depois, nos anos 2000, eu voltei a encontrá-lo por causa do Musicaus, que era o programa que eu apresentei na TV Cultura, com a banda dele, Usina Le Bon, né, que ele fez essa banda que não tinha nada a ver com metal. E aí ele se mostrou uma outra pessoa mesmo. Aliás, não sei se uma outra pessoa, mas ele mostrou um outro lado dele. Ele também sempre gostou de groove, de swing, ele queria fazer um negócio menos agressivo. Então acho que é isso. Pode me esquecer, mas eu não me importo. Sentimentalmente rico, e digo como é bom ver. Só se for agora, não tem mais demônio, eu sei. Já valeu. Tenho histórias pra contar. Levo na bagagem o amor dos amigos, sabe? São os inimigos, quero ver todos em paz. Todos numa boa. Todo feliz, cheio de sobrinhos me cercando. Daina, Robertita, Tia, Nato, Olivia, Mariana, Samara, Tabata, Carlos, Robert e BK. O mundo pode me esquecer, mas eu não me importo. Sentimentalmente rico. Eu vou conversar aqui com o escritor, colunista Carlos Lopes, voz e guitarra aqui da banda Usina Le Blonde, na verdade, conhecido como Ekamiya. Ele vai explicar isso pra você, só que aqui no baixo a gente tem o Vlad e lá o João na batera. Carlos, explica o Ekamiya. Ekamiya é o nome do anjo do dia que eu nasci. A primeira pergunta do dia é se vocês conseguem unir essa história de prazer com dinheiro. Mesmo não rendendo a profissão de vocês, de repente vocês fazem um show que não vai muito bem, ainda vale a pena pelo prazer? Olha pra minha cara. Musicalattitude.com. Não tô fazendo nada, sentado ao pé da escada. Os camaradas vão subindo, eu dando violão, parado na calçada. Pega meu instrumento, fazer o meu concerto. Vida tudo e devaneio, não. Dança, beleza vai dançar, yeah. Sem machucar o som. Aquilo que é bom, tem que procurar mostrar aquilo que é bom. Eu achei muito legal também o cara ter o peito de falar, não, quer saber? Eu tava aqui fazendo metal pesado, extremo e tal, agora eu vou fazer funk. Mas, porra, legal, bicho, o cara tem que ter muito culhão pra fazer isso. E aqui falta muita gente aí. Né? Alguns estão se aventurando, você vê algumas pessoas fazendo umas coisas um pouco diferentes e tal, mas ele rompeu mesmo, ele foi para um extremo. Essa música, ela lê a Bíblia
e da puta. Nossa questão de dizer que o Mussanga é uma banda que eu curto pra caramba. Eu conversei muito, eu até estreitei a minha relação com o Carlos nessa época. E era uma banda muito legal também, rock and roll, 3 acordes, ele todo de vermelho. Cuspiu no que comeu pra caralho, né? Falou mal do metal pra caralho. Conheço um monte de nego de banda aí de metal aí que fala, desceram a lenha, tá ligado, nele. Nego conhecido nosso, tudo, nego do meio aqui, que a gente conhece, nego das bandas aí, cara. Ah, porque o Carlos é foda, falar mal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando acabou o Dorsal, ele criou todo um discurso de que, não sei se essa palavra é correta, mas ele falava metalheiro, é tudo débil mental, idiota. Ele diz que a nossa cena é assolada por playboys e parasitas, entendeu? E ele não falou mentira, infelizmente, entendeu? Dito por um cara que está dentro da cena, entendeu? É uma realidade, mas é uma realidade para a gente se tocar, né? Para a gente fazer diferente, né? Não é que ele está tentando destruir o metal, as pessoas entendem isso errado, na minha opinião, né? Ele ficou desgostoso com o metal, ficou. Eu não falaria desse jeito que ele falou, não, eu não falaria desse jeito que ele falou, entendeu? Mas ele fez críticas muito duras à cena metal brasileira e muito verdadeiras. É uma coisa muito engraçada, o rock é transgressor, mas quem sustenta a transgressão do filho é o pai que banca o instrumento importado dele. Então isso, enquanto essa coisa não acabar, o garoto não for ganhar a sua vida, não comprar o seu instrumento, não ter a sua vida independente, ele não pode transgredir nada. Então, na verdade, o rock é uma grande farsa. E a minha tatuagem da dorsal atlântica aqui no meu braço, né? E o nome do meu filho, sua homenagem, como que fica? Falar tudo isso. Quando a gente descobriu, né, eu e minha ex-esposa, que teríamos um filho, ela também muito fã de Dorsal, falei, pô, vamos botar Carlos por causa do Carlos. Aí ia ser só Carlos, mas eu fui registrar. Aí quando eu cheguei lá, eu coloquei Carlos Vândalo. E eu me lembro que, anteriormente, o pessoal do cartório não queria registrar, lá na minha cidade. Mas aqui no Rio, o cara até achou bonito. Eu fui pro Rio de Janeiro e encontrei o Carlos. Você encontrou o Carlos? Qual Carlos? Carlos Vândalo, do Dorsal Atlântica. E chegava aqui em São Paulo, no Woodstock Discos, e falava isso. O olhar do pessoal, assim, até me transformava. Parecia que eu era a celebridade porque eu encontrei com o Carlos no Rio de Janeiro. Você tem quantos ultimato? Deixa eu contar agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, mais esse outtakes. E eu tenho em CD também, mais uns 6, eu acho, 6, 7. O cara ajoelhado no pé dele, ele, pô, para com isso. Carlos, gritando assim. Sabe coisa que o pessoal pensava que só acontecia com banda muito popular mesmo, assim? Eu vi aquilo lá e dos puta marmanjo ajoelhado no pé do cara, meu. Em 1990 a banda foi fazer um show em Recife. Conseguiu levar 16 pessoas de Aracaju, uma viagem de 8 horas, para assistir a Dorsal. Fomos na porta do hotel onde a Dorsal ficou hospedado lá em Recife, para tentar ver se pegava autógrafo, porque tirar uma foto com a banda, tudo aquilo era uma coisa nova pra gente. Se eu falar que eu amo vocês, eu vou estar puxando muito saco. Eu quero foder com vocês todos, porra! Eu quero contar com vocês todos! Vocês são do caralho, porra! Eu quero mostrar um negocinho pra vocês. Negocinho? Negoção. Olha. Coisa boa, né? Vocês sabem o que é isso? Isso se chama história. A história do metal no Brasil. Dorsal está voltando. Este ano de 2012 irá gravar um novo CD. E esse CD, você é quem vai participar da história.
Esse projeto do novo CD da Dorsal Atlântica será gravado com a formação clássica, aquela mesmo que você conhece, que gravou o lendário disco Antes do Fim. Carlos na guitarra, Cláudio no baixo e Hardcore na bateria. Se não for arrecadado o valor determinado no site durante um período de tempo, o que a gente faz? Não tem disco e você tem o seu dinheiro de volta. Financiamento coletivo. Só depende de você como contribuidor, colaborador, para ver esse disco acontecer agora em 2012. E eu achei sensacional. A história do crowdfunding para mim é uma revolução. Isso eu não tive na minha época. E eu acho que o Carlos soube aproveitar muito bem disso, porque conseguiu arrecadar o que ele conseguiu, que foram quantos? 50 mil reais, para fazer um disco. Isso dá condições dele até ganhar um dinheiro muito justo, que isso é um trabalho desgraçado. E mostrou a força dele, né? Quer dizer, depois de anos isolado da mídia, num certo sentido, mais de 10 anos, né? Porque eu lembro que ele tocou em 2001 ou 2002 no Musicals, já era o Usina Le Bon, então ele já estava afastado da mídia. Quando ele decidiu voltar, ele recebeu o apoio de tanta gente, dinheiro ainda, financeiro, porque apoiar uma coisa, falar, pô, legal, hein, Carlos, volta lá. Meter a mão no bolso para ajudar a banda é outra coisa. Isso é a melhor coisa que inventaram, cara, tá ligado? Se você tem um projeto, você fala pros fãs, eu preciso disso, os caras vão lá e pagam e fazem o bagulho, cara, sabe? E foi que o Carlos, fazendo isso, ele provou para todo mundo, por A mais B, que é possível fazer isso no Brasil, que os fãs que gostam do trabalho dele vão lá e pagaram, cara. De tanto o pessoal encher o saco, a verdade é essa, né? Devem encher o saco dele direto, para ele voltar com a Dorsal Atlântica, para fazer show. Então ele falou, puta, chega, vou fazer alguma coisa para ver se o pessoal para de me encher o saco. Vamos de novo para mais um. 25 anos vai aprender a tocar ainda, seu Carlos? Caralho, bicho, tá foda. E aí, beleza? Você tem que estar... Se aprender a tocar, fica uma merda, pô. E aí, porra? 500 anos, hein, André? Caralho, hein? Bacana? Tudo ótimo. Show, tudo bom. Vou ficar do lado, vou ficar do lado. Você menos, teu irmão 25 pelo menos. É. Né? Rende agora é show, né, Carlos? Tá ligado, né? Disco, vai baixar. Não, normal, mas por isso que a gente fez o projeto pra quê? Pra exatamente não ter que ficar vendendo. Então já acabou. O disco já tá vendido. Isso não foi uma coisa inteligente? Então já vendeu, pô. Não precisa vender pra ninguém, pra não me pagar, nego... Ah, eu tô de saco cheio, pô. Aí a gente faz o disco, vende pra quem quer, não é? Vai diretamente pro cara que interessa, acabou. Fica sem demagogia. E outra, não precisa de imprensa, né? Graças a Deus. Falar assim, a imprensa referendar, eu só vou ver o filme se o Globo falar que o filme é bom. Se o bonequinho estiver dormindo, não vou ver o filme. Pô, fudeu, né?
Tu já foi ver em livro o É que porque significa? meu nome Sérgio é por causa do meu pai. É. Então... Você sabe o que é Cláudio? Ah. Claudicante. Claudicante. Pode crer, quem manca, né? É manco, é. E por causa de um rei coxa, antigo né? que chamava Cláudio. E Que aí, mancava. porque acho que na guerra... Aí nego fez uma associação. Tu sabe o que é Antônio? Nem eu. Nunca reparei, nunca pesquisei isso não. Antônio é dono de Mas padaria. Carlos eu sei. E quando eu descobri de novo, ficou aquele negócio Dono de sincronista. padaria, lanchonete, escudo de restaurante. águia. Só não é dono de hotel. Escudo de águia. Escudo de águia. Quando o guerreiro tinha aquela águia de duas cabeças, que é o símbolo de todos aqueles países do leste europeu, Áustria, Alemanha. Não, eu sei o que meu nome significa. Nasceu para servir. Isso aí, tá vendo? Vai Tem que ser descobrir gay. o Antônio, pô. Muito foda essas paradas de nome. Porque tu realmente vê que tem a ver, né? TV. Que loucura, af. Eu nunca parei pra pesquisar isso não. Mas eu vou chegar em casa, vou descobrir o Antônio e vou te mandar. Eu acho que o Carlos tinha que mandar botar um humbucking falso ali no meio, que no Isso meio é do fumaça. show saísse fumaça. Cláudio, quando tu é do Kiss Army, eles vendem todas as coisas pra tu fazer banda de Kiss cover. É mesmo, é? Eles vendem o captador do meio com a bomba de fumaça e luz pra você Caralho. botar na tua guitarra. E aí, ficou interessantíssimo aqui. Eu acho legal quando ele desce justamente do meio para o final. Não o trecho todo. Na imensidão do vazio, o destino suspenso por um fio sufoca o passar do tempo com um muro para que o ego se sinta seguro. Caralho, que lindo. Eu senti o poder dele. Ele está entre nós. Mas olha só, aí. cá pra nós. Você começa a escutar. Você botou aqui, ó. É porque CD não tem mágica, né? Mas imagine que fosse um vinil. Você pega aqui a sua agulha, solta aqui, dá aquele estalinho inicial antes de começar a música. Aí começa. Tana, 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 tana. Um clássico. Cara, pô, quando eu comecei a estudar aqui, foi quando eu mandei pra você aquela Pô, tá mensagem. foda. Ele vira pra pensar, pô, tá foda. É porque quando eu escuto querendo escutar como se fosse normal, entendeu? Não fico escutando. Será que eu toquei bem? Será que tá legal? Entendeu? Porque na hora de eu escutar, eu tenho que escutar como se eu estivesse escutando de fora. Lógico. Pra saber se tá legal. Assim que eu tento fazer, O que entendeu? importa é que todas as questões, elas foram atacadas no ponto nevrálgico. Perfeito. Tem que ter um som próprio, uma estética própria. As músicas têm que ter muita personalidade. Tudo tá certo. Não tem nada errado, nem nada pela metade. Então isso é o que me deixa feliz com isso. Então se você comparar, por exemplo, com todos os discos anteriores que a gente fez, cada disco é um retrato de um período. Cara, o Carlos Vândalo é um cara visionário, um cara que estava muito à frente do seu tempo, um cara que mexia com o coração das pessoas na época, entendeu? E o Carlos Lopes é uma pessoa que amadureceu tanto que pra mim ele é uma pessoa comum, entendeu? Eu conheço várias pessoas igual o Carlos Lopes, mas o Carlos Vândalo só existiu um. Dorsal, na verdade, é filha direta de Carlos. Tá? Então eu acho que tem que ter ele. Sem ele não vai pra frente.
Toda matéria que eu vou citar o Carlos ou que eu vou citar o Dorsal, eu uso entre parênteses ex-vândalo. Porque eu acho que ninguém deixa de ser vândalo. É muito forte, né? Na verdade, vândalo foi um apelido que me deram no colégio porque eu era cabeludo e gostava de rock e usava uma pulseira. Não porque eu vandalizasse alguém, vandalizasse as velhinhas, mas é um nome que pegou no determinado período. Mas esse nome, ele não me pertence, ele fez parte de uma persona que na verdade não é um personagem, você é aquilo. E o que as pessoas mais gostavam da Dorsal é que elas acreditavam que eu era um personagem. E na verdade eu nunca fui personagem nenhum, sempre fui eu. Então eu chegava no palco, eu fazia o que eu tinha vontade de fazer para me liberar, me expressar, deixar de ter uma vida chata, sabe? Durante assim muitos anos eu objetivei a criação. De uma forma artística, né? Ou você escrevia, ou você compunha. E como a gente nunca foi uma banda que chegou no mainstream, que foi uma banda com apoio financeiro e tal, a gente se fez muito do povo pro povo, sabe? Sempre foi uma coisa muito sincera, não teve recordes de venda, não teve grandes campanhas promocionais, não teve grandes investimentos, mas o que é impressionante é que o que é feito com amor, ele dura para sempre. E isso chegou num ponto que eu já estava me sentindo vazio na área de criação, e isso não vem de hoje. E o que eu quero te dizer é que 90% das pessoas vai ter a tendência a falar que o melhor disco da Dorsal saiu antes do fim. E não é. É o mais popular. Isso é diferente de ser o melhor. O melhor, na verdade, é o novo para mim. Porque ele abrange todas as minhas influências. É melhor. Ele estava conectado à cena. Na verdade, o Antes do Fim é popular porque ele supre uma demanda inconsciente que todo mundo queria ouvir aquilo no Brasil. E aí, quando vem alguém e faz, e com letra política que ninguém esperava, aquilo marcou demais aquela geração. Agora, você sabe que o Lugar Comum é uma merda, né? Alguém repete isso em 86, as pessoas vêm repetindo igual o papagaio isso. É o melhor? Talvez seja. É muito estranho eu pensar naquele garoto, 17 anos que começou a banda, que eu jamais imaginaria onde a banda iria chegar. Eu não imaginaria, eu almejava, mas eu não imaginaria que chegaria a esse ponto. De eu me tornar e ser tornado um personagem e ser parte integrante de uma história de uma música de subcultura no Brasil. Eu me sinto honrado por ter feito isso, mas ao mesmo tempo eu não sinto que isso me pertença mais. Isso já pertence às pessoas, aos interessados. Do you remember the first show you went to as a fan? It was a Brazilian band called Dorsal Atlantica. It was amazing. They were like killer. They were really kind of this Brazilian Venom, you know, similar. And that's what gave me the idea when I saw those guys doing that. And I said to myself, well, they are Brazilians and they are doing it. We can do it. We should make a band like that. So Sepultura was born after watching that show. Quando Sepultura tocou no Hollywood Rock em São Paulo, acusaram Max de ter ofendido a grande honra da nação brasileira, pisando na bandeira. Nós fizemos uma música para ele na época sobre a injustiça, a acusação e a maldade. Condenação sumária
Summary, condemnation. É óbvio que a relação da gente com Sepultura é kármica. Na época que o meu irmão saiu, o Max também saiu. A gente estava na casa de um jornalista brasileiro em Londres. Aí ele viu que ia ter um lançamento do disco de Sepultura novo. Era na Virgin Megastore, que acho que nem existe mais. Aí a gente chegou e eu decidi assim, vou entrar por essa lateral aqui, desse prédio aqui. Quando eu vou para a porta da lateral, me vem um carro preto, meio Rolls Royce, aí sai o Bibica, sai o Paulo, sai o Igor e sai o André, mas não sai o Max. Aí eu perguntei pro Bibica onde é que estava o Max. Aí ele falou, o Max está doente. Depois eu fui ver que isso aí não era verdade. Quando eu decidi ser artista, e aí foi dose pra leão. Desde o momento que eu comprei minha primeira guitarra, minha mãe entrou numa batalha pessoal comigo de fazer eu desistir desse negócio de música. Tanto que ela tinha umas frases muito loucas. As pessoas perguntavam assim, seu filho toca guitarra. Ela falou, nunca vi um show, nem vou ver. Então ela tinha esses negócios dela que era engraçado. Mais escondido, ela me elogiava para as amigas dela, porque afinal de contas ela tinha que me elogiar em alguma coisa, né? Eu era filho dela. E o que aconteceu foi que minha mãe faleceu de Alzheimer. Foi um negócio muito feio. E isso me fez pensar muito, porque ela trabalhou a vida inteira, morreu sem plano de saúde, sem assistência. A gente levava ela em hospital público. Eu vi diversas cenas em hospital público. Eu sei como é que é o brasileiro médio, o que ele vive dentro do hospital público. E eu vi aquela mãe que me guiava com mão de ferro, sabe? Tinha ideias muito fortes sobre tudo. Eu vi aquela pessoa se tornar uma criança frágil e eu ter que ser forte para apoiar ela naquele momento que ela talvez nem soubesse mais que eu era o filho dela. Então, durante 50 anos da minha vida eu conquistei muitas coisas por uma luta muito abnegada, sonhadora e que realmente deu frutos. De você lutar igual um Dom Quixote com um moinho de vento. A primeira conclusão que eu cheguei é que eu abro mão da espada. Oferto ela para a natureza, abro mão de toda a violência, todo o mal, toda a luta. E eu botei minha vida nas mãos do destino. A única coisa que eu posso te falar é porque eu não tenho mágoa de ninguém. Porque essas pessoas não nasceram coladas comigo. Entendeu? Cada um é cada um pensa como quer, cada um vê a vida como quer. Como eu não me meto na vida dos outros, eu também não gosto que se metam na minha. Mas por acaso todo mundo se mete na minha, né? Também eu peço por onde, né? Eu taquei pedra na cruz.